brigas com meus medos, falhas e temores. Deixe o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre ao longo da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mas o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Bom dia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Na verdade, esse é o melhor lugar que você poderia estar hoje. Este lugar onde nós nos reunimos aqui e temos a plena certeza de que Deus está aqui. Deus, ele se reúne com o seu povo. Deus tem prazer em estar no meio de nós e ele está aqui. Nós estamos diante desse Deus que nós declaramos que ele é poderoso. Então eu creio que ele pode fazer muita coisa na sua vida hoje. A começar aqui, a começar hoje, ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder, como nós cantamos, para nos salvar. Eu espero que nesse encontro que você possa ouvir a voz de Deus. E sair daqui, quem sabe, consolado. Sair daqui, quem sabe, confrontado. Sair daqui, quem sabe, animado, restaurado, porque é impossível estar diante da presença de Deus e nada acontecer. Então eu espero que Ele fale com você. Quero convidar você a ficar de pé e nós juntos fazermos a leitura do texto em Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículos de 1 a 7. Eu convido você a fazer essa leitura junto comigo, em uma só voz. Vamos ler juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que texto precioso, né?
Esse texto fala da condição em que eu e você nos encontrávamos. Nós estávamos mortos, mas Deus, por meio de Cristo, nos deu vida. E não apenas isso, o texto vai dizer que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai chamar isso de graça. E é essa graça que alcançou a minha vida. Essa graça que alcançou a sua vida. Por isso eu quero convidar você a cantar neste momento. E exaltar com todo o seu coração a graça de Deus revelada em Cristo Jesus.
tua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós queremos exaltar o Senhor nessa manhã. Queremos exaltar o Senhor porque quando nós olhamos para dentro de nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós naturalmente somos maus e não merecemos o seu amor. Mas apesar de nós, o Senhor nos amou. E o Senhor se entregou naquela cruz, mostrando a grandeza da sua graça, a beleza do seu amor, a sua grande compaixão e misericórdia para conosco de amar o que existe de pior em nós. E nós queremos engrandecer o seu nome nessa manhã. Queremos exaltá-lo, engrandecê-lo com a nossa vida, por causa do seu amor por nós. Esse amor que é poderoso, esse amor que é incompreensível, mas é esse mesmo amor que nos transforma. Esse mesmo amor que nos dá vida, que nos transforma, que faz de nós pessoas novas, que faz de nós pessoas santas. É esse amor. E obrigado, Senhor, pelo seu grande amor, por mim, pela sua igreja, Senhor. Eu te peço que nessa manhã que o Senhor derrame essa porção do seu amor por nós, para que nós aqui sejamos transformados, Senhor, pela sua graça, pela sua ação sobre a nossa vida. Transforma-nos, Senhor, para que o mesmo amor que existe no Senhor, que existe em nós também. Para que o mesmo amor que o Senhor demonstrou por nós, que nós possamos demonstrar uns pelos outros. E assim que o mundo possa te conhecer através da nossa vida, através dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Te clamamos e suplicamos, Senhor, pela sua ação sobre a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos por tudo que nós já recebemos. Nós te louvamos pelo bem mais precioso que nós já temos, que é a sua grande salvação. Nos ajude a caminhar em fidelidade ao seu amor. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Ainda em pé, eu quero ler o texto com vocês, de 1 Crônicas 29, versículos de 11 a 14. Esse texto que é um texto muito bonito, é uma oração que o rei Davi faz, porque ele está arrecadando alguns recursos para construir o templo do Senhor, um templo que ele não vai construir, quem vai construir é o seu filho Salomão, mas mesmo assim ele participa, ele começa a mobilizar o povo para levantar recursos para a construção do templo, e quando ele olha para o povo se movendo, trazendo recursos para que o templo do Senhor fosse construído, ele faz essa oração aqui, essa belíssima oração. Vamos ler juntos? Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Essa é a oração do rei Davi. E essa oração que nos ensina o espírito pelo qual nós ofertamos. Senhor, tudo vem do Senhor. Os recursos que eu tenho, os recursos que nós temos, o trabalho que eu tenho, o trabalho que nós temos, vem do Senhor. Ofertar é apenas retribuir a Deus em gratidão aquilo que é dele. Então, nesse momento, enquanto nós cantamos a próxima canção, eu convido você que veio preparado a dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta como resposta de gratidão e alegria, reconhecimento. O nosso sustento, o cuidado vem do Senhor.
presbítero Raimundo fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto que muitos de nós sabemos de cor. Diz assim o texto: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto, promessa que Deus faz para o rei Salomão, numa renovação de aliança, quando o rei Salomão ele assume o trono. E pensando nesse texto, eu quero convidar você hoje a um tempo um pouco diferente. Geralmente nós fazemos aqui um tempo de confissão, um tempo de contrição, mas eu quero convidar você a um tempo de intercessão. Nós orarmos por nossos irmãos que estão passando por períodos de aflição, para orar para que o Senhor venha visitá-los com cura, com renovação. E eu quero lembrar alguns nomes aqui. Nós vamos orar pela Eliane, tá? Filha da irmã Marina, que ela recebeu um diagnóstico novamente de um câncer, tá? Ela já tinha passado por um tratamento, ela foi curada e agora esse câncer está retornando, então nós vamos orar pela nossa irmã Eliane nessa manhã. Nós vamos orar pela nossa irmã Clemência, mãe do nosso presbítero José Carlos, que está hospitalizada. Ela está na UTI com suspeita de pneumonia, ela já tem uma idade avançada. Nós vamos colocá-la diante do Senhor em oração também. Nós vamos orar pela mãe da Luciane, né? Colocou um marca-passo, a cirurgia foi bem sucedida, mas nós vamos orar para que tudo corra bem nos próximos dias, para que não haja nenhuma complicação. Vamos orar pelo nosso presbítero Paulo Henrique, que vai passar por um exame quarta-feira, tá? Colocar a vida dele diante do Senhor, tá? Mais alguém tem algum pedido de oração relacionado à saúde? Yasmin? Vamos orar pela Cristina, então, também. Paulo Henrique. O avô do Marco, sim. Cristina. Amém. Amém. Vamos orar. Cristina. Vamos orar. Adassa. Mãe da sua amiga. Carlito. Vamos orar, gente. Quantos motivos de oração que nós temos aqui nessa manhã, voltados para a saúde. E eu quero convidar você à intercessão. Eu vou conduzir esse momento de oração, mas eu convido você a orar junto comigo.
Intercessão é este momento onde nós não intercedemos por nós intercedemos pelo outro, e por isso intercessão é um ato de amor. Eu convido você a interceder com a mesma súplica que você intercederia por você mesmo. Isso é intercessão. Para que Deus venha visitar o seu povo e renovar a nossa vida, renovar a nossa saúde. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos nesse tempo. Pai querido, nós buscamos o Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, daquele que tem todo o poder em suas mãos, daquele que basta uma palavra para tudo ser diferente, para tudo mudar. E nós confiamos no Senhor, nós confiamos no seu poder, nós cremos em teu nome, nós cremos nas suas maravilhas, Senhor. Nós mesmos já desfrutamos de tantas coisas que o Senhor fez na nossa vida, e nós te pedimos, Senhor, nos visite e faça de novo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, venha edificar o seu povo, venha renovar o seu povo, venha curar o seu povo, venha animar o seu povo, para a glória do seu nome, Deus. E nós queremos lembrar aqui dos nossos irmãos, Senhor, que estão passando por grande necessidade, que estão passando por grande aflição, Senhor. E nós queremos lembrar deles aqui neste culto, porque eles queriam estar aqui conosco, Senhor, mas estão impedidos pela sua saúde, pela sua debilidade física, e nós queremos rogar a ação do Senhor nessa manhã, para que teu Espírito Santo venha, Senhor, renová-los, em nome de Jesus. Nós lembramos aqui da Eliane, Senhor, filha da nossa irmã Marina, Senhor, venha visitá-la, Senhor, nesse período de grande aflição do câncer, dessa má notícia que ela recebeu, mas nós pedimos a intervenção do Senhor, do seu Espírito Santo, Senhor, trazendo renovação, cura sobre ela, fortalecendo em nome de Jesus. Nós lembramos da nossa irmã Clemência, que está hospitalizada na UTI, venha visitá-la, Senhor, venha renová-la, fortalecê-la, animá-la, Senhor. O Senhor é o bom pastor da vida dela, venha e cuide dela, Senhor, a renove, a restaure, Senhor. Nós oramos pela nossa irmã Conceição, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pela cirurgia que ela fez, que foi bem sucedida. Ela está se preparando para uma outra cirurgia, que o Senhor continue conduzindo a vida dela com graça, Senhor. Nós oramos, Senhor, e colocamos diante do Senhor a vida do presbítero Paulo Henrique, Senhor, que vai fazer um exame na quarta-feira, e nós oramos desde já por este exame, Senhor, para que nada de grave seja encontrado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando da vida dele, derramando a sua graça, o seu cuidado sobre a sua vida. Oramos pelo avô do Marcos também, Senhor, que está numa situação de debilidade física também, Senhor. Venha visitá-lo, Senhor. Venha ajudá-lo, Senhor. Venha levantá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Visitá-lo com cura, Senhor, consolando todos os familiares, em nome de Jesus. Nós oramos pela mãe da amiga da Radassa, Senhor, que ela possa ser visitada, Senhor, nesta manhã, com a presença restauradora do Senhor. Nós oramos pela mãe da Cristina também, Senhor, que tem passado por períodos de luta, Senhor, contra as suas debilidades, Senhor. Fortalece para a glória do seu nome, Senhor. Nós oramos pelo irmão do presbítero José Carlos também, que está na luta, Senhor, contra a doença, com a saúde, Senhor. Derrama a sua graça sobre a vida dele. Coloque a sua mão poderosa sobre a sua vida, Senhor, trazendo renovação, Pai. Nós oramos pela Cristina, Senhor, mãe da Yasmin, Senhor, que está hospitalizada. Senhor, tenha misericórdia da vida dela, Senhor. Venha socorrê-la, auxiliá-la, ajudá-la. Venha renovar a sua vida, Senhor, restaurá-la em nome de Jesus. Nós oramos pela irmã da Rosa, Senhor, a sua sobrinha também, que estão na luta contra o câncer. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos da sua ação, Senhor. É tanto sofrimento, Senhor, que nós precisamos do seu auxílio, do seu alívio sobre a nossa vida. Senhor, nós oramos pela vida do Moacir, louvamos o Senhor porque esse câncer está retrocedendo, Senhor, e nós oramos para que o Senhor venha dar uma plena cura sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela mãe, Senhor, da Luciane, gratos pela cirurgia que ela fez, e que ela possa continuar, Senhor, firme, Senhor, que o quadro dela se estabilize, para a glória do Senhor. Pai querido, nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, clamando a sua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, pedindo a sua ação. Precisamos do Senhor, aviva o seu povo, renova o seu povo. Nós precisamos do Senhor, da sua ação. Nós dependemos de Ti, Deus. Cremos no seu poder, Senhor.
Venha nos visitar com o seu Espírito Santo renovador. Renova, Senhor, o seu povo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar vocês a cantar mais uma canção que nos lembra que existe um lugar de descanso, um lugar onde nós podemos encontrar refrigério e cuidado, né? Nós colocamos a vida de tantas pessoas aqui diante do Senhor e precisamos nos lembrar que existe um lugar onde nós podemos encontrar restauração, descanso para a nossa alma cansada, descanso para os nossos corações feridos. E esse lugar é nosso Senhor. Há um
Coisa boa, gente. Que bom estar de volta. Depois de um período de férias que eu e minha esposa tiramos, né? Foram 13 dias, mas pareceu muito mais, né? Então, vocês fazem muita falta, viu? Vou contar para vocês, vocês fazem falta. Maravilha. Então, eu quero ler com vocês a pergunta de número 29 do nosso breve catecismo. Todo domingo nós lemos uma pergunta aqui para nossa edificação, tá? E a pergunta 29 diz o seguinte: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Essa é a pergunta. Vamos ler juntos a resposta? Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós, pelo seu Santo Espírito. Então, quem aplica a salvação conquistada por Cristo Jesus é o Espírito Santo. Não tem como você ser cristão sem o Espírito Santo. É Ele quem aplica essa graça maravilhosa que existe em Cristo Jesus. Amém. Vou passar alguns avisos para vocês, uns recados da nossa agenda semanal, né? Então, na terça-feira, às 19 horas, nós temos encontro de oração aqui na igreja. Tempo precioso de intercessão, onde nós intercedemos pelo povo de Deus, onde nós intercedemos pela igreja, onde nós intercedemos uns pelos outros. Então, se você pode, participa com a gente. Tem sido um tempo precioso, onde nós estamos enxergando o agir de Deus sobre a nossa vida. Então, participa com a gente. Se você tem tempo, se você pode, eu quero convidar você a participar com a gente, tá? Quarta-feira, então, nós retornamos com o nosso pequeno grupo, às 19h30. Nosso pequeno grupo acontece na casa do Rogério e da Neia, tá? Então, convido você a participar com a gente. Nós estamos estudando juntos o livro do Apocalipse. Nós estamos no início ainda, então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse livro que é um tanto enigmático, né? Dá medo em algumas pessoas, quero convidar você a participar com a gente no nosso pequeno grupo às 19h30, tá? Na quarta-feira nós vamos conversar um pouquinho sobre a carta à igreja de Laodiceia, a última carta das igrejas no Apocalipse. Tá? Quinta-feira nós temos encontro na Marina, tá? Às 14h30, onde igualmente nós temos estudado o livro do Apocalipse. Então, pastor, não posso quarta-feira à noite, mas posso quinta-feira à tarde. Participa com a gente, tem sido uma bênção, tá? Todo sábado aqui na igreja, às 15 horas da tarde, nós temos aula de teclado. Então, se você conhece alguém que quer aprender esse instrumento, você pode compartilhar essa informação, tá? Domingo é o primeiro domingo do mês. E o que tem no primeiro domingo do mês? Santa Ceia e café da manhã. Olha que coisa boa, tá? Então, café da manhã às 9 horas da manhã, tá? Participa com a gente. Se você puder, traga um prato para compartilhar conosco, um salgado ou um doce, né? Mas você não pode trazer nada, não se sinta constrangido, participa com a gente. O importante é nós estarmos juntos aqui, tá? E às 10 horas o nosso culto com a Santa Ceia. E dia 21, gente, de setembro, já marca aí na sua agenda, nós vamos ter uma visita muito especial aqui na igreja, que é a visita do pastor Rubens e da Cíntia, tá? Para quem não sabe quem é esse casal, eles são missionários na Argentina que estão pastoreando uma igreja em Buenos Aires, e a nossa igreja está investindo na vida deles. Eles estarão aqui conosco, eles estão vindo para o Brasil, e eles vão nos agraciar com a presença deles aqui. Dia 21 de setembro, o pastor Rubens, ele vai ministrar a pregação para nós, e eu quero convidar você a participar com a gente. Nossa igreja tem participado ativamente em oração, em recursos financeiros, auxiliando e contribuindo com a vida desse casal, e vai ser uma alegria nós os recebermos aqui no dia 21 de setembro. Eu convido você a participar com a gente também, tá bom? Gente, eu quero passar aqui com vocês o nosso sonho, né, o projeto de reforma. Todo domingo nós temos repassado isso aqui para nós sonharmos juntos, né? Recentemente nós fizemos um bazar para arrecadar valores para a nossa reforma, pode passar as fotos aí. Então, esse aqui é o nosso sonho, né? Aquilo que nós estamos almejando, né? Para a nossa reforma, um projeto lindo, maravilhoso, que nós recebemos de um arquiteto da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, tá? Ele fez esse projeto voluntariamente para nós. A nossa meta é arrecadar R$58 mil para a reforma desse espaço, tá? E nós chegamos na marca de 40%. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. Fiquem felizes, né?
chegamos na nossa marca de 40%, né? Então, estamos cada vez mais perto. Estão vendo que cada domingo estamos nos aproximando, e isso aqui é bênção de Deus, tá? Continue orando por isso, se possível, contribua conosco, compartilhe também esse projeto, sonhe com a gente, ore com a gente, tá bom? Chamar as crianças aqui na frente, nós vamos orar pela vida delas. E assim prosseguir para a nossa mensagem. Vamos orar, gente? Pedir para a nossa irmã Denira fazer uma oração pela vida das crianças. Isso. Amém. Amém. Maravilha. Gente, como eu fiquei 2 domingos fora, eu posso pregar em dobro hoje, né? Pode? É isso? Brincadeira, gente. Então hoje nós vamos finalizar a nossa série de mensagens, que nós estamos chamando de cancelamento e graça. Hoje é o último capítulo dessa série. E nós temos afirmado aqui, a cada domingo, que nós vivemos numa era conhecida como a era do cancelamento, onde as pessoas se tornaram juízes dos erros públicos das pessoas no tribunal que nós chamamos de mídias sociais. Tá? Nós nos tornamos juízes nesse tribunal chamado mídias sociais. Então, se alguma pessoa tem algum deslize pessoal, né, qualquer pessoa que tenha um deslize pessoal e é gravado e jogado nas mídias sociais, a sentença é o linchamento virtual. Não sei se você já se deparou com alguma notícia nas mídias sociais, né, de alguém que cometeu um deslize público, postaram um videozinho lá no Instagram, e o que acontece nos comentários? Todo mundo detonando essa pessoa pelo erro que ela cometeu, né? Nós vivemos nessa era que é conhecida como era do cancelamento, onde os nossos erros, eles são linchados, né? É algo muito parecido com aquelas pedras que queriam jogar na mulher adúltera. Você se lembra dessa história? Né? Daquela mulher que foi apreendida em adultério, as pessoas queriam apedrejá-la, só que a única diferença é que, ao invés de pedras, nós usamos os nossos dedos para comentar aquilo que nós nunca teríamos coragem de dizer presencialmente, não é verdade? A sentença hoje é por meio de teclas, por meio de dedos que digitam e colocam comentários ali de ódio, de hostilidade, de juízo e de condenação. Então basta você ter uma opinião diferente daquilo que é considerado politicamente correto para você sofrer a hostilidade dos usuários da internet, né? Essa é a cultura que nós vivemos. Essa é a cultura que nós vivemos, uma cultura impiedosa, uma cultura intolerante, que gosta de ver o circo pegando fogo, sem pensar nos danos que são causados àqueles que sofrem a exposição pública. Essa é a geração que nós vivemos. Essa é a cultura que nós vivemos. Basta você entrar nas mídias sociais e acessar aquela abinha dos comentários, que eu não recomendo que você acesse, para você ver o que é hostilidade. E o tamanho da impiedade da cultura que nós vivemos. Mas uma pergunta: será que essa é a mesma cultura que nós vemos no Evangelho de Cristo Jesus? A cultura do cancelamento? A cultura da impiedade? A cultura da intolerância? Aquele que nos conhece no mais íntimo do nosso ser, ele nos apedreja por cada erro que nós cometemos? Sim ou não? Se apedrejasse, a gente já não estaríamos mais aqui para contar a história, né? Você consegue imaginar Deus virando para você, você vai lá, faz a sua oração de confissão: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, aí Deus vira para você e fala: tem não, filho. Não tem segunda chance para você. Acabou. Fim da linha. Paulo, você já vacilou demais, esquece.
Não tem mais volta para você. Você pecou de novo? Não conte comigo. Você consegue imaginar Deus afirmando essas coisas? Fazendo essas afirmações? A resposta é claro que não. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos fala sobre uma outra cultura, que não é a cultura do cancelamento, que não é a cultura da impiedade, da condenação. O Evangelho nos ensina uma cultura que é a cultura da graça, onde você não tem apenas uma segunda chance com Deus, com Ele você tem todas as chances possíveis. E essa é a cultura da graça. Uma cultura onde Ele não nos crucifica pelos nossos erros, muito pelo contrário, Ele é crucificado por causa dos nossos erros. Ele é crucificado por causa das nossas quedas para nos trazer para perto. Essa é a cultura da graça. Essa é a cultura do reino de Deus, onde nós somos desafiados a aprender e a viver acerca da cultura da graça. Essa é a cultura que nós vivemos. Essa mesma graça que é pedagógica. Sabe como Deus nos ensina? Ele nos ensina pela sua graça. É dessa forma que Deus nos ensina. Quando nós vamos investigar o texto, por exemplo, de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12, preste atenção no que o apóstolo Paulo escreve. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, certo? É isso que Tito vai declarar para nós. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando ele fala de graça de Deus manifestada aqui, ele está falando a respeito de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou. E a graça dele se manifestou salvadora a todos os homens. Mas olha só que curioso. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Que essa graça, ela nos ensina, olha só. Não é uma graça que nós apenas recebemos, não, é uma graça que nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, nós precisamos aprender com a graça de Deus. Não apenas a recebê-la, mas nós precisamos aprender com ela, porque essa graça nos ensina a viver de maneira diferente neste mundo. Então, gente, para o nosso último capítulo, eu quero conversar com você sobre a graça que restaura o perdido. Esse é o tema que eu quero conversar com você nessa manhã. E para isso eu quero conversar com você sobre uma das histórias mais extravagantes que existe na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar dessa parábola. Está lá em Lucas 15, Lucas 15, versículos 11 a 32. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, já nós vamos fazer a leitura, né? Eu sei que você já ouviu inúmeras pregações acerca dessa passagem, mas eu quero convidar você a ler essa passagem, ouvir essa passagem, como se fosse a primeira vez, tá? Porque essa passagem carrega consigo o coração do que é a graça de Deus. Essa parábola ela consegue de maneira espetacular resumir o que significa a graça de Deus, tá? Mas antes de nós lermos, é importante, antes de explorarmos essa passagem, ter em mente para que público Jesus está falando. Isso aqui é uma dica para a interpretação bíblica, tá? Às vezes você se depara com uma passagem do texto bíblico, mas você precisa entender o que está se passando, né? Por que Jesus está dizendo o que ele está dizendo? Para quem Jesus está falando aquilo que ele está falando? Para quem Jesus conta essa história? Tá? Então, quero dar um panorama rápido para vocês aqui. Tá? A parábola do filho pródigo ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas que tem características muito comuns. Você já deve ter ouvido falar da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos, que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo. Mas quais são as características em comum dessas parábolas? Algo se perdeu e foi encontrado. A ovelha foi perdida e foi encontrada. A dracma foi perdida e foi encontrada. Mas na parábola do filho pródigo, quem está perdido? Os 2 filhos estão perdidos.
E os 2 filhos, eles são encontrados. Tá? Essas são as características em comum dessas parábolas. Tá? Algo estava perdido e foi encontrado. E aquele que encontra faz festa, porque encontrou seu objeto de valor. Tá? Então, nos versículos de 1 a 2, nós nos deparamos com os ouvintes de Jesus aqui. Tá? E olha quem são os ouvintes de Jesus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então esse é um público, publicano e pecadores. Mas o versículo 2 nos apresenta também um outro público, os fariseus e os mestres da lei que estavam ali para criticar Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Tá? Então, por um lado, nós temos os publicanos. Tá? De maneira muito resumida, os publicanos eram considerados traidores, porque trabalhavam para o Império Romano, o império que dominava sobre o povo de Deus, sobre o povo judeu, tá? E eles trabalhavam como? Eles cobravam impostos para o Império Romano, mas eles tiravam o dinheiro do seu próprio povo. Mas eles eram tanto malandros, porque tinham uma taxa de porcentagem, vamos supor 10% de imposto para o Império Romano. O que eles faziam? Vamos cobrar 20%, né? Fica 10% para o Império Romano, 10% para a gente. Por isso, eles eram considerados traidores do seu povo, tá? E os pecadores, tá? E aqui você pode incluir todo tipo de gente torta que nós conhecemos, tá? Desde as prostitutas, os adúlteros, tá? Os marginalizados, aqueles que não seguem a lei, tá? Que eram considerados impuros. E por isso eles se sentiam indignos do amor de Deus, tá? A maioria dessas pessoas aqui não tinha acesso ao templo, porque, como eram considerados impuros, não podiam adorar a Deus. Tá? Então, esse é um público. Do outro lado, nós vemos os fariseus e mestres da lei, que aparentemente eles eram os certinhos. Aqueles que possuíam a vida reta, que você olhava para eles e falava, meu Deus, este homem não tem nenhum erro, não tem nenhuma falha. Tá? Só que diferente dos publicanos e pecadores, eles se consideravam dignos do amor de Deus. Por quê? Por causa do seu desempenho. Não, nós seguimos a lei, então nós somos dignos do amor de Deus. E isso levava eles ao que? A soberba, né? Como eles se sentiam dignos do amor de Deus por causa daquilo que eles faziam, eles se sentiam melhor do que os outros. E por isso criticavam Jesus por comer e beber com gente que é impura, com gente que é suspeita, tá? Eles criticavam Jesus por se misturar com a gentalha, né? Para quem acompanhava o Chaves aí, vai lembrar dessa gentalha, tá? É esse cenário, gente. Esse é o contexto, esse é o público para quem Jesus está falando. E ele conta essas 3 parábolas. E eu quero conversar com você hoje sobre a terceira delas. Vamos ler o texto? Depois de contar as 2 parábolas, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou.
E seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nessa manhã nós estamos aqui reunidos como seu povo para ouvirmos a sua palavra, para ouvirmos a sua voz. E Pai, nós queremos ouvir a sua palavra. Nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa graça que foi manifestada a nós. Por isso que o teu Espírito Santo seja gracioso conosco nessa manhã e nos comunique, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós aqui, nesse encontro, Senhor. Fale conosco, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a graça de Deus é uma graça restauradora. E a graça de Deus, ela restaura o perdido da rebeldia. Tá? A graça de Deus, ela é tão extravagante, ela é tão poderosa, ela é tão graciosa, que ela restaura o perdido da rebeldia. Então, a parábola que Jesus conta começa falando sobre um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, de maneira repentina, ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Veja bem, naquele tempo, os bens só eram divididos após a morte do seu pai, certo? Então, aqui nós vemos um filho, literalmente pedindo a morte do seu pai, dizendo: pai, o Senhor está morto para mim, dá a minha parte e me deixa viver a vida. Tá? É isso que o filho mais novo está declarando para o seu pai aqui: olha, eu não quero mais saber do Senhor, o Senhor está morto para mim, tudo que eu quero é que o Senhor me dê aquilo que é meu, tá? Por direito, tá? O Senhor segue minha vida, eu sigo a minha vida. Tá? E desde já, gente, isso aqui é maravilhoso na parábola, o pai aqui dessa parábola já demonstra a graça dele. Por quê? Porque ele reparte os bens e deixa o seu filho ir embora. O pai, com a autoridade que ele tinha, podia recusar a fazer isso e falar: não, meu filho, você está louco? Eu ainda não morri, eu ainda estou vivo, o que eu tenho é meu, eu não vou repartir os bens, coisa nenhuma, você que espere que eu morra, né? Mas o pai não. Esse pai é tão gracioso, esse pai é tão gentil, que ele reparte os bens ainda em vida e deixa o filho mais novo ir embora. E esse filho mais novo, então, a parábola conta que ele reúne tudo o que tem, parte para uma terra distante, e o texto informa que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Tudo aquilo que ele recebeu do seu pai, ele desperdiçou vivendo irresponsavelmente. Gente, o filho mais novo comunica alguma coisa para nós. O filho mais novo representa todos aqueles que tentam encontrar o sentido da vida longe de Deus. É isso que o filho mais novo representa aqui. O filho mais novo é um retrato de quem nós somos, tá? Que carregam em seu peito os ideais da autonomia, do prazer, da liberdade. O filho mais novo representa todos aqueles que vivem como se Deus não existisse, que gastam a sua vida e desperdiçam a sua vida em busca daquilo que Salomão chama de vaidade. São aqueles que dedicam a sua vida ao poder, à fama, ao dinheiro, ao sexo, às realizações pessoais, na busca de sentido em relacionamentos amorosos, ignorando a existência de Deus. Com um grande lema: na minha vida mando eu faço o que eu quiser, deixa a vida me levar, vida leva eu e o Zeca Pagodinho junto. Esse é o lema daqueles que são como o filho mais novo, que vivem a vida como acham melhor.
sem ter que prestar contas a ninguém. Só se vive uma vez, e eu quero viver a minha vida do jeito que eu achar melhor, sem ninguém para colocar o dedo naquilo que eu quero fazer. O filho mais novo são aqueles que ignoram a existência de Deus. Mas as pessoas mal sabem que ignorar a existência de Deus é ignorar a sua própria existência. Viver como se Deus não existisse é ignorar a si mesmo, porque nós fomos criados por Ele. A vida não faz sentido sem Ele. Mas depois de ter desperdiçado todos os seus bens, e aqui como bens nós temos que pensar em tudo aquilo que Deus nos concedeu como corpo, como vida, como saúde, como recursos. Esse filho mais novo, ele desperdiçou tudo que ele tinha. Entregou o seu corpo a quem não devia. Gastou os recursos com coisas que não preencheram. E depois de ter desperdiçado todos os seus bens, vivendo da maneira como queria, seguindo o seu coração, e tentando de todas as formas preencher o seu vazio interior, o filho mais novo se viu naquilo que nós chamamos de fundo do poço. Quando a pessoa chega naquele lugar e fala, mais para baixo não dá para ir. O filho mais novo chegou nesse lugar, conhecido por nós como fundo do poço. Ele que estava tentando preencher o seu vazio, tudo que ele encontrou foi o próprio vazio. E olha só, e o cenário aqui é muito propício para nos mostrar onde vai a nossa busca ignorando a existência de Deus, certo? Uma grande fome atingiu aquela região e ele começou a passar em necessidade. E ele tentou procurar um emprego na região e tudo que ele encontrou foi um trabalho para cuidar de porco. E mais uma vez, movido pela sua grande necessidade, ele tentou preencher o seu estômago, porque ele se deparou com um vazio. E ele tentou preencher o seu estômago com comida de porco, mas ninguém lhe dava nada. Olha o estado em que esse filho mais novo chegou. Olha a condição em que ele se submeteu por escolher viver a sua vida sem Deus. Mas para quem não sabe, gente, o personagem que Jesus utiliza aqui para ilustrar essa história, muito provavelmente é um judeu. Jesus está falando para judeus. O personagem da história é um judeu. Se você não sabe, para um judeu, o porco é um animal impuro. Até hoje, os judeus não comem carne de porco, porque para os judeus o porco é um animal impuro. Os judeus, quando ouviram essa história, ficaram horrorizados, porque nenhum judeu em sã consciência estaria implorando para comer comida de porco. Mas esse é o estado que o filho mais novo chegou, de miséria, de carência, de vazio, por ignorar a existência de Deus. Gente, esse cenário aqui ilustra para nós o lugar onde nós chegamos, onde nós paramos, quando tentamos encontrar o sentido da nossa vida longe de Deus. O que nós encontramos? Vazio, fome. E tentamos desesperadamente preencher esse vazio ao ponto de abrirmos mão de valores preciosos para encontrarmos a satisfação que nós tanto almejamos. O filho mais novo estava abrindo mão de valores do seu povo para tentar se satisfazer de alguma forma e encontrar descanso para a sua alma. Mas foi só chegando a esse lugar que o filho mais novo descobriu que o grande buraco que existe em nós só pode ser satisfeito pelo próprio Deus. Foi chegando no fundo do poço, foi chegando no vazio, foi apalpando a fome, que ele caiu em si, que ele se deu conta. E olha só, quantos empregados de meu pai, ele está falando aqui de empregados, quantos empregados, servos, escravos de meu pai, têm comida de sobra. Olha só o que ele está dizendo, olha só o que ele se recorda. Na casa do pai tem saciedade, na casa do pai tem sentido, na casa do pai tem propósito, na casa do pai tem descanso. Isso nos lembra aquilo que
Agostinho de Hipona, ele declara que Deus nos fez para Ele mesmo. E o nosso coração só vai encontrar descanso quando descansar em Deus, quando repousar em Deus. E Agostinho de Hipona, antes de ser um bispo, conhecido na história da igreja, ele era um homem devasso. Onde ele mesmo se declara ao longo das suas confissões que ele se prostituiu com várias mulheres, tentando saciar a sua sede interior, até que ele declara isso aqui: o Senhor nos fez para Ele mesmo, e nosso coração não vai encontrar descanso, repouso, enquanto não descansar no Senhor. Mas a mentalidade do filho mais novo, geralmente, é a nossa mesma mentalidade. Olha o pensamento do filho mais novo: na casa do meu pai tem comida de sobra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me pôr a caminho, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, então me trata como um dos teus empregados. Qual que é a tentativa do filho mais novo aqui? Eu vou tentar comprar o meu pai. Eu vou tentar compensar pelos erros que eu cometi. E eu vou pedir para que eu seja um escravo dele, para que eu possa merecer o amor dele de volta. Essa é a mentalidade do filho mais novo. Você já se sentiu dessa forma? Depois de muito tempo longe de Deus, avaliando a sua vida, você parou por um momento e disse: agora eu preciso acertar as contas com Deus. Agora eu preciso fazer por onde? Agora eu preciso dar um jeito na minha vida. Você já declarou essas coisas? A maioria das expressões que eu ouço de pessoas que se desviaram e querem voltar é: pastor, eu não vou na igreja porque antes eu preciso acertar as contas com Deus. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Depois de algum deslize, você já duvidou do amor de Deus por você? Depois dessa eu não sei se Deus me ama mais. Você em algum momento já chegou a declarar: acho que dessa vez Deus não vai me perdoar, essa foi demais. Já pensou nessas coisas? O filho mais novo, ele queria compensar os seus erros se tornando um escravo de seu pai. Mas como você sabe bem, não é assim que o pai dessa parábola age, na verdade. Não é esse o modo de proceder do pai. Como que o pai age? Fala: não, agora você vai ser meu escravo, você vai fazer tudo o que eu mandar, e se você deslizar mais uma vez, eu vou mandar você embora daqui. É isso que o pai faz? Esse filho mais novo se põe de volta à estrada, o pai o avista, e cheio de compaixão, corre em direção ao seu filho, o abraça e o beija. Ele mesmo sujo, mesmo encardido, mesmo fedido, mesmo cheirando a porco, o pai o abraça, o beija. Naquela época, um ancião, um velho, correr era motivo de vergonha. Tá? Então, o pai aqui quebra padrões sociais para resgatar o seu filho. Porque o pai é gracioso. Mas esse filho, ainda não entendendo quem o pai dele é, ele fala: pai, ele vai reproduzir o discurso dele: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus. Aí o pai corta. O pai corta, fala do seu filho, não deixa o seu filho terminar a frase, e fala: não, tragam vestes novas para o meu filho. Traga um anel e coloque no seu dedo. Traga sandálias para os seus pés. Matem um novilho. Façam um churrasquinho. Vamos festejar e celebrar, porque meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Gente, esse abraço, esse beijo, essa atitude do pai, revela quem o pai é. Revela a graça do pai. No momento da história onde nós achamos que o filho mais novo seria cancelado, seria rejeitado, nós somos surpreendidos por um pai que tem uma graça extravagante, com um amor que dá uma festa para um filho rebelde. Essa é a graça de Deus. Preste atenção nisso. No coração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não está um filho que busca o pai. Não é esse o Evangelho do Senhor Jesus.
Não somos nós que buscamos a Deus, não é isso que o Evangelho declara? Ou somos nós que buscamos a Deus? Que insistimos para encontrá-lo? Não, no coração do Evangelho está um pai que corre para abraçar os seus filhos. O mais impactante dessa história não é o filho se dar conta e volta para casa do seu pai, não, é o pai que corre em direção aos seus filhos. O pai gracioso que corre em nossa direção para nos resgatar. Esse é o coração do Evangelho. Então, se você está em Cristo, entenda bem o que eu vou dizer para você, que Deus não é mais o seu juiz. Deus é o seu pai, e como pai, ele sempre vai correr em sua direção para restaurá-lo. E você nunca vai perder o seu status de filho. Essa é a graça do Senhor Jesus. Essa é a graça do Evangelho. Em meio às nossas dúvidas sobre o amor e perdão de Deus sobre nós, o abraço extravagante de Deus sufoca todas elas. É Deus quem vem na sua direção. É Deus quem vem na minha direção. Não é você que precisa aceitar as contas com Deus. Ele já aceitou as contas. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, é porque está consumado. Já não tem mais dívida. Nós não precisamos mais agir como escravos, tentando fazer de tudo para comprar o amor de Deus. Não, o amor de Deus já foi manifestado em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça que nós precisamos conhecer. Uma graça que não tem a ver com os meus méritos, com os seus méritos. Uma graça que tem a ver com os méritos de Cristo. Em meio aos nossos erros, o Pai sempre vai correr de braços abertos para mim e para você. É claro que isso exige de nós arrependimento sincero, porque a graça de Deus não é para ser abusada, mas Deus nos ensina por meio da sua graça. Então não sei como você se sente essa manhã. Talvez você seja daquelas pessoas, eu não sei se Deus me ama mais. Eu não sei se vai ter perdão para mim. Eu estou tentando aceitar as coisas com Deus, mas eu não estou conseguindo. Olhe para a graça de Deus. É o Pai quem corre em sua direção e te chama de volta. E tenha plena certeza que em Cristo Jesus, Ele está de braços abertos. Ele vai abraçar você. Ele vai beijar você. E vai te tratar como filho. Mas a graça de Deus, gente, também restaura aqueles que estão perdidos na religiosidade. A graça de Deus restaura o perdido da rebeldia, mas a graça de Deus também restaura o perdido na religiosidade. E geralmente o nosso foco nessa parábola está no filho mais novo, não é? A gente fala do filho mais novo, da sua rebeldia, da sua devassidão, da sua vida torta, da sua vida errada. Mas como eu afirmei, essa parábola poderia ser muito bem conhecida como a parábola dos dois filhos perdidos. Porque veja, olha só o que o pastor Timothy Keller afirma para nós. Você pode se perder tanto correndo de Deus, quanto tentando obedecê-lo. Que loucura, né? Você pode se perder tanto correndo de Deus, como tentando obedecê-lo. E por isso o filho mais velho, aqui nessa parábola, representa quem? Os fariseus e os mestres da lei. O que os mestres da lei estavam tentando fazer? Obedecer a Deus, não é? Obedecer à tradição, obedecer à lei mosaica que foi dada por Deus. Eles estavam tentando obedecer a Deus e eles se perderam tentando obedecer a Deus. Eles se escandalizaram com a graça de Jesus que comia, bebia com pecadores e publicanos. Eles se escandalizaram com isso, porque se perderam tentando obedecer a Deus. Mas vamos voltar para a nossa parábola. Então a parábola nos informa que o filho mais velho, enquanto tudo isso acontecia, ele estava trabalhando no campo, né, capinando, carpindo um lote, né, tirando o leite das vacas, estava lá trabalhando, se desgastando com a propriedade do seu pai.
E quando ele está voltando para casa, ele ouve o som de uma festa, o que ele já acha estranho, que ele fala, geralmente não tem muita festa por aqui, né? O que está acontecendo? E ele manda chamar um dos servos para tentar entender o que estava acontecendo. E o servo explica que o seu irmão havia voltado, que o pai havia matado um novilho, porque o filho havia voltado para casa vivo, e por isso que eles estavam fazendo um churrasquinho. Aí o filho mais velho, então, na parábola, ele tem um acesso de raiva. O filho mais velho, ele sai de si, e ele se recusa a participar da festa. Afinal de contas, de quem que era o anel? De quem que eram as vestes? De quem que eram os sapatos? De quem que era o novilho? Era do pai? Não, era do filho mais velho. O pai repartiu seus bens. Tudo que o filho mais novo recebeu pertencia ao filho mais velho, e por isso que ele tem um acesso de raiva. Ele já desperdiçou tudo, e agora está usando aquilo que é meu. E quem vai na direção desse filho mais novo, desse filho mais velho para restaurá-lo? Sim, o pai. Porque o filho mais velho também está perdido. E olha só, o filho mais velho, então, ele destila toda a sua raiva, toda a sua amargura em cima do pai. Olha, pelo amor de Deus, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Eu tenho andado na linha, né? Tenho ido à igreja, Senhor. Tenho evitado de pecar, Senhor. Tenho dado meu dízimo, Senhor, 10%, Senhor. Estou aqui todo domingo, Pai, me dedicando, evangelizando, me dedicando à leitura, à oração, tenho obedecido às suas ordens. Mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, ele não sabia, ele aumentou aqui, é verdade, tá? Matas um novilho gordo para ele. Muito bom, pai, obrigado por todo o reconhecimento que o Senhor me deu. Estava até agora no campo aqui trabalhando, me desgastando, e o Senhor aí fazendo um churrasco para esse devasso. Alguns vão dar razão para o filho mais velho, não é? A atitude do filho mais velho revela que ele podia não estar distante geograficamente do pai, como o filho mais novo esteve, mas o seu coração estava longe do seu pai. O coração do filho mais velho estava longe do seu pai. Porque o filho mais velho, assim como o filho mais novo, também se vê como um escravo. Você já parou para pensar nisso? Senhor, eu estou trabalhando anos como um escravo. Ele não busca o pai em si, ele busca aquilo que o pai pode oferecer. Qual que era a indignação dele? Eu te sirvo, eu te obedeço, eu faço por onde? O Senhor não me dá nenhuma recompensa, nem um cabrito. Gente, o filho mais velho representa aqueles que buscam a Deus esperando algo em troca. Que buscam a Deus pelas bênçãos que Ele pode oferecer, não por quem Deus é. O filho mais velho representa aqueles que querem viver retamente para terem algum controle sobre Deus. Ah, porque se eu viver retamente, se eu fizer as coisas direitinhas, certamente Ele vai me abençoar e vai me recompensar. Né? Se eu fizer, se eu obedecer os mandamentos, né? Se eu for à igreja, Deus vai me abençoar. Se eu dar o dízimo, é como um investimento no CDB, né? Vai vir algum retorno aqui. E por isso, se ressentem quando Deus não age como eles gostariam. Quando Deus não responde a oração como nós gostaríamos que Ele respondesse, né? Quando Deus dá preferência a alguns em detrimento de outros, se ressentem. O filho mais velho representa todos aqueles que confiam no seu desempenho religioso, na sua própria justiça, ao invés de confiarem em Deus. Essa é a representação do filho mais velho. O filho mais velho não quer o pai em si. Ele quer o que o pai pode oferecer. Mas da mesma forma o pai, mais uma vez, demonstra graça e explica aquilo que o filho mais velho não foi capaz de enxergar. Olha só isso aqui, gente. A salvação é pela graça. Mas precisamos nos arrepender não apenas do mal que fizemos, mas também do bem que fizemos pelas razões erradas.
O filho mais velho, a sua vida inteira, estava fazendo o bem com as motivações erradas. Os fariseus estavam fazendo o bem com as motivações erradas. Se você já observou os evangelhos, você vai ver que os fariseus faziam o que faziam para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos, para serem reconhecidos, para serem amados pelas pessoas. É o retrato do filho mais velho, que faz o bem com as motivações erradas, e disso nós também precisamos nos arrepender. Você pode estar fazendo o bem, buscando a Deus, orando, mas querendo tirar alguma coisa dele. Querendo controlar Deus a partir daquilo que você faz. Mas olha só o que o pai diz: meu filho, você está sempre comigo. Meu filho, tudo que tenho é seu. Você não precisa me pedir um cabrito, o cabrito é seu. Tudo que tenho é seu. Gente, a verdadeira bênção não está em buscar satisfação nas coisas, como o filho mais novo, e nem ser recompensado como o filho mais velho. A verdadeira satisfação e recompensa é o próprio Deus. É isso que o pai está tentando enxergar. Você me tem. Você está comigo. O centro da parábola, gente, é o pai. Vocês perceberam isso já? O centro dessa parábola é o pai. A bênção é estar com o pai. É desfrutar dele, é desfrutar da companhia dele, não é desfrutar dos bens que o pai possui, daquilo que ele pode oferecer, daquilo que ele pode fazer, da cura que ele pode fazer, do milagre que ele pode realizar, das bênçãos que ele pode te conceder. Não, a bênção é estar com Deus, é estar com o pai. É isso que os dois filhos foram incapazes de reconhecer. A verdadeira bênção da vida é estar com o pai, é estar com Deus. O ponto de equilíbrio, o ponto de satisfação, de alegria, é pertencer ao Pai e participar da sua festa. E o pai tenta restaurar o filho mais velho, tirando ele desse lugar de ressentimento, de amargura, de orgulho, e chamá-lo para participar daquilo que ele está fazendo, alcançar o perdido. Meu filho, tudo que eu tenho é seu, você está sempre comigo, agora compartilhe essa graça com outros. O que você tem não é para você. Tem outros que precisam dessa graça. E por isso, gente, o Pai nos ensina que não há ninguém tão bom que não precise de graça. Nem ninguém tão mal que não possa recebê-la. Essa é a graça de Deus. Você se sente como quem nessa manhã? O filho mais novo? Tentando compensar a Deus pelas suas falhas? Ou como o filho mais velho? Buscando a Deus por aquilo que Ele pode oferecer? Se ressentindo quando Deus não faz aquilo que você quer? Gente, sabe por que nós não conseguimos compreender a atitude do Pai? Sabe por que temos dificuldade com a graça de Deus? Porque isso aqui é extravagante, a gente não consegue compreender. Por que o Pai age desse jeito? Por que o Pai é tão gracioso? Por que Ele é tão bondoso? Porque o nosso foco está errado. Geralmente, ou nós focamos no filho mais novo, na sua rebeldia, na sua devassidão, e concluímos que ele não merece a graça porque ele não fez por onde, ou o nosso foco está no filho mais velho e enxergamos como injustiçado, porque ele fez tudo certo e não foi recompensado, ou enxergamos ele como um orgulhoso ressentido. Nós ficamos focando nos filhos, quando na verdade essa parábola nos fala do Pai, quando na verdade a história não tem nada a ver com a gente, a história não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. O centro da história do mundo está na relação de um pai com o seu filho, que envia o seu filho para que possamos ser perdoados e abraçados, e assim fazer parte da vida divina. O centro da história é Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Onde um Deus que nos ama envia o seu Filho ao mundo, que é crucificado em nosso lugar, onde a cruz representa o abraço dele para nós, e nos chama para fazer parte da vida divina. O centro da história não é você. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer. O centro da história é um Deus Pai
que envia o Deus Filho por amor para resgatar você. Não tem a ver com os seus méritos e os seus deméritos, tem a ver com os méritos de Cristo Jesus. Tem a ver com aquilo que Cristo fez, e por isso não resta dúvidas de que em Cristo Jesus Deus nos ama, e que Ele nos chama para participar da sua festa e fazer parte da sua vida divina. E qualquer um, rebelde ou religioso, pode ser abraçado pelo Pai através de Cristo Jesus. Ponto final. Qualquer um, qualquer pessoa, pode ser abraçada por Deus através da cruz do seu Filho amado Cristo Jesus, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o amor que Deus Pai nutre pelo seu Filho, que se estende a nós. Vocês entendem isso? Por isso, qualquer um pode ser abraçado por Deus Pai através da cruz do seu Filho. E o verdadeiro Filho mais velho, Jesus Cristo, Ele pega tudo que é dele por direito e entrega para nós. Ele não é como o filho mais velho da parábola que retém e fala, não, é meu. Não, você não tem que dar para o filho mais novo, não. O filho mais velho, Jesus Cristo, Ele pega tudo aquilo que é dele por direito. A salvação, o perdão, novos céus e nova terra, a adoção de filhos. E fala, é de vocês agora. Tudo que é meu é de vocês. Gente, esse é o foco. Esse deve ser o foco dessa parábola. Essa é a graça que se manifestou a nós, que não tem a ver com as suas falhas e os seus tropeços, que também não tem a ver com os seus acertos. Tem a ver com um Deus que nos ama tanto, a ponto de nos abraçar por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Eu não sei como você se sente essa manhã, mas eu quero convidar a tirar o foco um pouco de você. Olhar para a cruz de Jesus Cristo, para o grande amor de Deus Pai, revelado em Cristo Jesus, para o grande abraço na cruz. E eu tenho certeza que a sua concepção vai começar a mudar. Eu posso ter inúmeras falhas, desvios, tropeços, mas o Pai continua amoroso em Cristo Jesus, com os braços abertos. Não preciso compensá-lo por nada, está tudo consumado em Cristo Jesus. Eu posso viver uma vida reta, santa, mas sem ter que exigir que Deus me recompense, que Deus me dê em troca, porque eu já tenho tudo. Eu já tenho Deus. Isso basta. Minha oração é que você seja visitado por essa graça nessa manhã. Que essa graça te transforme, para que a culpa e a vergonha que você sente se transformem em festa. Para que a amargura e o ressentimento que você sente também se transformem em festa. Porque a festa é onde o Pai está. E Ele nos convida a fazer parte disso. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Seu nome. Porque o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso de uma maneira que nós não compreendemos. Porque, Senhor, nós estamos tão habituados com essa cultura de mérito, recompensa. Aquilo que eu faço, eu sou recompensado. Aquilo que eu deixo de fazer, eu sou punido. Que nós nos esquecemos que a cultura do Seu reino é uma cultura de graça. Essa graça que mesmo em meio às nossas falhas e erros, nos recebe com abraços e beijos. Essa graça que mesmo quando nós nos tornamos orgulhosos e soberbos, nos lembra que nós temos o Senhor e isso é suficiente. Pai querido, derrama a sua graça sobre nós aqui. Sobre os corações que aqui se encontram, o Senhor conhece cada um deles, Senhor. O Senhor conhece quando muitas vezes nós somos como o filho mais novo, e tantas vezes nós somos como o filho mais velho. Que o Senhor nos abrace essa manhã. Que o Senhor nos lembre que nós somos os teus filhos. E como filhos nós somos amados. Amados na mesma intensidade que o nosso irmão mais velho Jesus Cristo é amado pelo Senhor.
E que nós nunca vamos perder o nosso status como filhos, é isso que a sua palavra nos declara. Nos ajude a nos lembrar disso, Senhor, para que nós possamos nos repousar e nos alegrar no seu amor. Que todas as vezes que nós nos perdermos, que o Senhor nos leve a olhar para o Senhor, para o seu grande amor por nós. Esse amor acolhedor, esse amor perdoador, esse amor insistente, esse amor poderoso. Que nós possamos nos alegrar na sua graça, Senhor. Que a sua graça nos transforme para que essa mesma graça que nós recebemos, que nós possamos também entregar a outros, Senhor. Para que nós sejamos pessoas graciosas, Senhor, que estendem o abraço, que estendem a mão, que são gentis. Nos ajude a ser como o Senhor é. Senhor, não nos deixe esquecer da sua palavra, dessa mensagem tão preciosa, onde o centro é o Senhor, e o seu grande amor, que é imutável, e ninguém pode mudar, alterar o seu amor por nós. Louvado seja o seu nome. Que o seu amor nos transforme essa manhã, em nome de Jesus. Quanto ao mais, que essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, que esse amor grandioso de Deus o Pai, que a ação poderosa do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém, amém. Gente, quero agradecer aos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Lembrando que se você nos visita pela primeira vez,